paz do Senhor e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja superabundante nas nossas vidas, hoje e sempre, em nome de Jesus. Então vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, nós te louvamos, nós declaramos que Tu és o Senhor sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, em nome de Jesus. Senhor, nós te pedimos perdão por toda palavra, pensamento, atitude, por todo o pecado, Senhor, que tenhamos cometido contra Ti. Perdoa-nos, Senhor, de todos os nossos pecados e lava-nos com o Teu sangue e mais branco do que a neve seremos, em nome de Jesus. Senhor, nós recebemos, Senhor, o Teu perdão, porque o Teu sangue, Jesus, ele é poderoso e é suficiente para nos lavar, limpar, purificar, santificar e nos vivificar, em nome de Jesus. Senhor, eu peço a presença dos Teus arcanjos e anjos aqui nesta casa, Senhor, que os Teus arcanjos e anjos estejam também acampando na casa dos nossos irmãos, em nome de Jesus. Senhor, aqueles que estão nos hospitais, que haja uma visitação, Senhor. Nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Ah, Senhor, Tu és bem-vindo, Senhor, Tu és bem-vindo em nome de Jesus. Senhor, aqueles que têm clamado pelo batismo com Teu Espírito Santo, que sejam batizados com Teu Santo Espírito, que sejam batizados com todos os dons espirituais, para a honra e glória do nome de Jesus, para exercer, Senhor, o Teu mandado, Senhor, que foi ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Oh, Senhor, bendito seja e louvado seja, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Usa-nos, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Que nós, o homem, diminua, mas que o Senhor cresça, em nome de Jesus. Pedimos também, Senhor, declaramos o controle, o domínio, o governo desta reunião ao Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Senhor, nos unja com todos os dons espirituais, Senhor. Nos dê, Senhor, discernimento espiritual, Senhor, para entender, compreender, Senhor, a revelação da Tua santa e bendita palavra através do Teu Espírito Santo, no nome de Jesus. Senhor, se Ti guarda as nossas casas, nossos bairros, nossas cidades, se Ti, Senhor, cada estado, a nação brasileira, a América do Sul, a América Central, a América do Norte, o Ártico, a Antártica, a Oceania, a Austrália, a África, a Ásia Maior, a Ásia Menor e toda a Europa, Senhor. Que haja, Senhor, um avivamento, um despertamento, Senhor, da Tua noiva, Senhor. Ah, Senhor, Tu estás falando com alguém, Senhor. Que estas palavras, Senhor, sejam gravadas na alma e no espírito da Tua noiva, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? E se há no nosso meio, no meio dos nossos familiares, algum enfermo que seja radicalmente curado. Hoje nós recebemos uma notícia maravilhosa. A irmã que estava com todas as características e sintomas de Covid, mas fez o teste e ela disse: eu obedeci aos mandamentos do Senhor, à ordem do Espírito Santo de 2015, né? Quando o Senhor disse que era para ungirmos as portas das nossas casas, da frente dos fundos, 21 dias pela manhã em jejum e declarando o Salmo 23. Ela disse: Senhor, eu te obedeci. Então, glória a Deus que está tudo negativo e que assim seja na vida de cada irmão, de cada familiar nossos, em nome de Jesus. Convido a todos, queridos, para louvar ao Senhor. E eu gostaria também que os irmãos já quisessem anotar os capítulos, né? Antes, 2 Coríntios 4:7, Jeremias 18, do 1 ao 10,
e Isaías 64:8. E eu, antes de nós começarmos a louvar, eu vou declarar o salmo do dia de hoje, seguindo aquela direção de 150 dias, um salmo por dia. Batam palma, vocês todos os povos, aclamem a Deus com cantos de alegria, pois o Senhor Altíssimo é temível e é o grande rei sobre toda a terra. Ele é o grande rei sobre todo os universo. Ele subjugou as nações ao nosso poder, os povos colocou debaixo dos nossos pés e escolheu para nós a nossa herança, o orgulho de Jacó, a quem amou. Deus subiu com meios a gritos de alegria, o Senhor em meio ao som de trombetas. Ofereçam músicas a Deus, cantem louvores, ofereçam música ao nosso rei, cantem louvores, pois Deus é o rei de toda a terra. Cantem louvores com harmonia e arte. Deus reina sobre as nações. Deus está assentado em seu santo trono. Os soberanos das nações se juntam ao povo de Deus de Abraão, pois os governantes da terra pertencem a Deus. Ele é soberanamente exaltado. Amém, queridos? Glória a Deus. Então vamos louvar o Senhor. Que eu e minha casa para sempre te adoraremos, Senhor. Porque Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ser exaltado, Senhor, em nome de Jesus, ser exaltado teu nome, acima de todo nome. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele ressuscitou, queridos. Aleluia. Aqui não está aparecendo nada. A paz do Senhor, então, queridos. Vamos abrir as nossas Bíblias. Antes eu queria que você olhasse bem para este vasinho aqui, que não é um vaso, né? É como se diz, um pequeno, uma pequena garrafa de suco. Dá uma olhadinha nela, dá uma olhadinha nessa flor. Se você pudesse sentir o perfume desta flor, eu não sei nem o nome dela, mas eu sei que eu sou apaixonada por essa flor desde muito tempo. Quando eu passava na rua, muitas vezes entristecida com as coisas da vida, principalmente porque quando nós não temos Jesus, nós temos uma vida sem alegria. E muitas vezes o perfume dessa flor, quando eu passava da frente das casas e dos seus jardins, e o perfume dessa flor me lembrava de Deus, da natureza, de quão bela e maravilhosa, e o perfume é indescritível dessa flor, queridos. Então que se você que venha na tua casa, você venha também poder sentir o perfume de Jesus. Amém? Que nós possamos exalar o perfume de Cristo. Não o perfume natural, não o perfume do meu eu, do meu pensamento, do meu entendimento, não o perfume do meu conhecimento natural, mas o perfume agradável de Cristo. Alguns anos atrás, aqui embaixo na casa, estávamos orando depois do nosso encontro, e de repente exalou um perfume, mas um perfume assim muito extraordinário. Oh, glória, louvado seja e bendito seja o nome de Jesus, queridos. O perfume de Cristo é algo maravilhoso, é algo tremendo, querido. E nós somos em Cristo Jesus irmãos, temos Jesus como nosso irmão mais velho. Então, porque nós somos filhos do mesmo Pai através da obra da cruz, através do sacrifício de Jesus Cristo de Nazaré na cruz do Calvário. Quando Jesus disse, está consumado, ali, amados, nesse benefício, nós temos hoje
o direito de sermos chamados filhos de Deus. E ter o nosso nome escrito no livro da vida, não por conhecimento, mas pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré, amados. Amém, queridos? Então, eu gostaria de pedir para os irmãos abrir em Jeremias 18, a partir do 1 diz assim: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Uma ordem. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então, fui à casa do oleiro, e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor: como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. E se noutra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, e se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Agora, portanto, diga ao povo de Judá, aos habitantes de Jerusalém: assim diz o Senhor, estou preparando uma desgraça e fazendo um plano contra vocês. Por isso, converta-se cada um do seu mau procedimento e corrija a sua conduta e as suas ações. Mas eles responderam: não adianta, continuaremos com os nossos próprios planos. Cada um de nós seguirá a rebeldia do seu coração mau. Amados, por isso aqui, por seguir os planos do coração mau, porque o Senhor disse que o coração do homem é enganoso e que nós somos maus. Então, prosseguindo. Portanto, assim diz o Senhor: perguntem entre as nações se alguém já ouviu uma coisa dessas. Coisa tremendamente horrível fez a Virgem Israel. Poderá desaparecer a neve do Líbano das suas encostas rochosas? Poderão parar de fluir suas águas frias, vindas de lugares distantes? Contudo, o meu povo esqueceu-se de mim. Queima incenso a ídolos inúteis, que os fazem tropeçar em seus caminhos e nas antigas veredas, para que andem em desvios, em estradas não aterradas. A terra deles ficará deserta e será tema de permanente zombaria. Todos os que por ela passarem ficarão chocados e balançarão a cabeça. Como o vento leste, eu os dispersarei diante do inimigo e lhe mostrarei as costas e não o rosto no dia da sua derrota. Então disseram: venham, façamos planos contra Jeremias, pois não cessará o ensino da lei pelo sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a mensagem do profeta. Venham, façamos acusações contra ele e não ouçamos nada do que ele disser. Olha a oração de Jeremias. Atende-me, ó Senhor. Ouve o que os meus acusadores estão dizendo. Acaso se paga o bem com o mal? Mas eles cavaram uma cova para mim,
Lembra-te de que eu compareci diante de ti para interceder em favor deles, para que desviasse deles a tua ira. Por isso entrega os filhos deles à fome e ao poder da espada. E aí vai, queridos. A parte principal aqui, amados, é que muitas vezes, na adversidade do nosso dia a dia, nós queremos dizer ao Senhor, o quê? O que nós dissemos, amados? Ah, Senhor, por que tu fez isso? Por que tu permitiu isso? Não é verdade? Vem aqui. Então, queridos, o que isso significa? Que nós não podemos endurecer o nosso coração. Amém? Nós não podemos endurecer o nosso coração. Quando nós achamos que somos alguma coisa, quando nós achamos que o nosso conhecimento, que o nosso nome é alguma coisa, nós começamos a ficar muito altos, muito orgulhosos. E isso não agrada a Deus. Porque a gente pode cair numa cilada. Nós podemos pisar achando que é um local, queridos, que é um local firme, e não é. Não é. É simplesmente folhas, e podemos cair, podemos simplesmente afundar. Então a pergunta, amados, hoje é: o que tem te feito, querido? O que tem feito? O que tem acontecido na tua vida, na minha vida? Porque eu tenho perguntado, nós temos feito, eu me confronto diariamente, queridos, com a palavra. Eu me confronto todos os dias com a palavra de Deus, em todas as ações que eu faço. Porque o Espírito Santo de Deus habita em mim, habita em cada um de nós. E ele precisa ser alimentado, ele precisa crescer em nós. Ele vai diminuindo, até virar uma pequena fagulhazinha, e quando vê, saiu. Então, amados, que nós possamos a cada dia nos confrontar nas atitudes, no falar, no pensar, porque muitas vezes, queridos, o Senhor está falando com a gente em várias coisas. Às vezes tu diz assim: ai, Senhor, fala comigo, me mostra se isso está certo, se está errado, né? Aí, em primeiro lugar, olha a palavra, porque Deus não vai contra a palavra dele, e ele não vai permitir que você faça algo que vá contra a palavra de Deus, dele. Porque Deus ele não tem como, a palavra dele não é anulada, não pode ser anulada. Não tem como ser anulada. A palavra do Senhor, ela não volta vazia, sem antes cumprir o propósito pelo qual ela foi designada. Porque não saiu da minha boca, saiu da boca do Senhor. Não saiu da sua boca, saiu da boca do Senhor. Amém? E eu sempre digo, queridos, são 150 salmos. Durante 5 meses, nós temos direção, entendimento, algo em que se inspirar. Se você não sabe o que orar, olha, você vai encontrar Davi e os outros que escreveram salmos em situações muito parecidas com a sua, com a minha, com a nossa. Muito parecida, queridos. O Salmo 18, por exemplo, é um pedido de oração, aliás, é um pedido de socorro ao Senhor. Muitas vezes, você pode, se você está passando por grande aflição, você pode declarar a palavra do Salmo 18 em voz alta, amado, na tua casa, sobre a tua família, sobre tudo, querido. Pode fazer, em nome de Jesus. Então, o que isso significa, queridos? O que isso significa? Significa que eu preciso declarar a palavra, porque a palavra, ela é escudo e broquel. Só que a palavra, eu leio ela e eu falo ela, eu declaro ela. Quando eu declaro ela, ela se torna viva. Amém?
Então você pode declarar sobre a tua família o Salmo 23, o Salmo 91, o Salmo 18, quando estão passando por grande guerra, precisando de socorro, porque é escudo, queridos, é escudo. E não endurecer a cerviz, não endurecer no orgulho, porque, amados, nós precisamos ter muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Porque, olha novamente essa florzinha ali e esse vidrinho, né? Eu não consigo. Se vocês soubessem ou pudessem ver e sentir o perfume dessa flor. Essa flor, queridos, como eu disse antes, muitas vezes caminhando pelas ruas, com um peso no meu coração, sem saber como se diz, de como seria o dia de amanhã, a hora seguinte, batia um vento de início de primavera, ela floresce nessa época, né? E vinha eu sentir o perfume dessa flor. E esse perfume, amados, trazia uma alegria, trazia como se fosse, sabe quando tá com muita sede, tu toma água e traz aquele alívio na garganta? Então era um alívio para a minha alma, porque essa flor, o perfume dela me lembrava de Deus, me lembrava da primavera, aí eu me lembrava de quão maravilhoso era a natureza que Deus tinha criado. Eu lembro quando me chamaram num trabalho de... Michele, como é que a gente fala quando tem não é professores, é psicólogo que trabalha com... Hã? Pedagogos? Não, não era psicopedagogo, esqueci agora o nome, tá? Talvez fosse isso, que eu levava o meu filho Fabrício e um dia ela me chamou e disse, olha, eu acho que o teu filho é daltônico, que ele não enxerga as cores. Aquilo me deu uma tristeza tão... Primeiro eu disse assim, como é que eu não ensinei as cores para ele? Como é que eu esqueci disso? Aí ela disse, não, a gente não ensina, eles perguntam e eles veem as cores. E eu fiquei pensando, meu Deus, e eu caminhava na rua principal da minha cidade. Enxergadas em padrões de versões de cinza, Sim. escalas de cinza. Sim. E aí ela disse assim, observa. Aí ela deu uns joguinhos, aqueles Lego, e disse, querido, junta todas as pecinhas das mesmas cores. Olha, era verde com vermelho, com laranja, com tudo. E só tinha duas cinzas que estavam certas, o resto... E aquilo me deu um peso, eu pensei, meu Deus... Eu caminhando assim na cidade, né, o céu bem azul, e parecia assim, aquele peso veio sobre mim, eu pensei, meu Deus, como é que vai ser quando ele crescer? Aí eu estava na sinaleira, pensei, como é que ele vai enxergar que a sinaleira é vermelha, amarela e verde, né? E aí eu olhei assim, e a primavera, como é que ele nunca vai ver as cores, as flores? E aquilo foi algo muito pesado. Mas eu quero te dizer, queridos, que com o passar dos anos, pela sua misericórdia, acho que lá pelos 11, 12 anos, ele começou a definir as cores. E o mais incrível, ele só tem uma leve distorção entre o verde e o azul esverdeado, vamos dizer assim. Eu lembro que quando a filha dele, a Joana, nasceu, ela tinha os olhos azuis e ele dizia, não, é verde. Nós olhávamos para ele, é azul. Não, é verde. Aí foi que o Senhor me mostrou. Eu disse, glória a Deus por tudo, queridos. Glória a Deus porque o Senhor, naquele momento, o meu pensamento foi, meu Deus, ele não vai ver a primavera, que para mim é algo muito lindo, muito tremendo, né? Mas Deus, na sua misericórdia, eu não disse, Deus, por que tu permitiu isso? Como é que o Senhor é bom? Não, isso nunca esteve no meu coração. Nunca. Nunca e nunca. E isso é maravilhoso, amados. Porque o Senhor fala conosco, Ele cuida
Como diz, se o Senhor cuida do lírio dos campos, que num dia nasce e no outro já não tem mais, né? E a Bele veste o lírio dos campos com cores lindas, extraordinárias. Se nós olharmos aqui também é tudo muito lindo, maravilhoso, queridos. Então, vamos abrir agora em Isaías 64, 8. Isaías 64, 8. Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, Tu és o oleiro. Todos nós somos obra das Tuas mãos. Não te ires demais, ó Senhor, nem te lembres constantemente das nossas maldades. Olha para nós, somos o Teu povo. Amém, queridos? Amém. Então, que você possa ser verdadeiramente, que nós possamos ser barro na mão do oleiro verdadeiro. Porque quando coisas repetem, ou você não aprendeu na primeira, aí vem a segunda, aí você não aprendeu na segunda, aí a terceira já vai ser, a primeira é tranquila, leve, a segunda é mais forte, a terceira é mais difícil, a quarta então, misericórdia. Né? Então nós precisamos ter um coração ensinável. Nós precisamos ter um coração ensinável, queridos. Abram também agora em 2 Coríntios 4, 7. Hoje, o mundo todo está falando, né, a respeito desse acordo, grande acordo, né, de paz entre Jerusalém e os povos, Israel e os povos árabes, né? Isso é muito maravilhoso, amados. Nós temos que dizer glória a Deus. Glória a Deus. Porque isso é o princípio, é o início da grande aliança que vai haver entre os três grandes líderes, né? Os três senhores meia, meia e meia. O anticristo, o falso profeta e a besta. Né? Isso tudo está se encaminhando, glória a Deus. Glória a Deus mesmo. Então, versículo 7. 2 Coríntios 4, 7. Diz assim: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede proveu de Deus e não de nós. Amém? Vamos ler de novo? Mas temos esse tesouro em vasos de barro. Mas que espécie de tesouro é esse? Hã? A comida que nós comemos? O sorvete que nós tomamos? A água que nós bebemos? Que tesouro é esse, queridos? É o Espírito Santo de Deus. Mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Amém? O Senhor tem dado dons. Há pouco antes do culto, do encontro, eu recebi uma mensagem do irmão lá, o irmão Sérgio. Ele era o outro cabelinho branco, né? Porque o cabelinho branco, mas como se diz, o jovem há mais tempo era o irmão Celso, e o outro cabelinho branco jovem há menos tempo, não, há mais tempo, não, há menos tempo. O irmão Jesus ricamente te abençoe, a tia e a irmã Mara. E ele teve um sonho, e nesse sonho é muito interessante. Eu não estou conseguindo abrir o meu WhatsApp agora. Agora tá. E eu gostaria de... abre aí para mim no Sérgio, que eu vou ler o sonho que ele teve. E eu disse assim, olha irmão, depois eu vou te falar, mas agora se ele está assistindo, ele já vai ouvir agora mesmo. Assistindo os vídeos antigos, né? Todas as vezes, amados, que o pastor João Carlos Marques, sentado aqui nessa cadeira, aqui embaixo, ou lá em cima, ou aonde ele estivesse, ele sempre orou por cada um de nós e disse, se creres, o que ele dizia assim, se creres o que este
velho está falando, eu dizia, eu nunca conseguia repetir isso. Eu dizia, ai, não conseguia repetir esse velho, né? Que esse amado pastor, que esse irmão, né? Que o pastor João Carlos Marques dizia. Peça, simplesmente sim, Senhor, se isso é verdade, dá para mim também. Lembra? Dá para mim também. Quantas vezes ele disse, estende a tua mão, que o Senhor está derramando da sua unção. Não esqueça, coloca lá na mão, aonde tu colocar a tua mão será abençoado. Diga, Senhor, se aquilo lá que tu me deu ontem é verdade, então, Senhor, cura o meu irmão, cura minha irmã, minha esposa, cura minha casa, né? Então eu vou ler para vocês aqui, ó, uma confirmação extraordinária. Venho contar um sonho que tive esta manhã, é fresquinho. Estávamos num culto com o pastor João e com os irmãos de quando era realizado na sala lá em cima. O Senhor tinha dado ao pastor João várias sacolas brancas com um desenho circular colorido no formato do planeta Terra. As sacolas tinham a forma de sacos de lanches, com uma aba dobrada e fechada. O Senhor recomendou o pastor João a dar a cada um dos presentes no culto e dizer que dentro tinha amostras de rochas, uma de cada planeta que existe no universo, e que o seu possuidor teria dons como divisão aberta, que a gente chama de vidência, interpretação de línguas e outros prodígios, tudo para serviço ao Senhor. Ao abrir as sacolas, dentro teria as rochas no formato de moedas, cada uma como pedras preciosas, lindas, com cores diferentes. Umas pareciam mármore em branco e preto, outras metal, mas com a textura de pedras preciosas. Ao todo, 7 moedas em cada sacola. E então lembrei-me da parábola da dracma perdida, que Jesus falou dos valores, né? E também da parábola dos talentos, responsabilidade e compromisso. Amados, a pergunta é: o que você tem feito com os dons que o Senhor te deu? Ou você pediu, mas nunca botou em prova para ver se tinha recebido? Nunca, porque o Espírito Santo habita em mim e habita em ti. E à medida que nós começamos a exercer, queridos, a exercer pela fé a palavra, as coisas acontecem. Porque pela fé, Senhor, tu disseste que pela fé nós oraríamos e os enfermos seriam curados, os mortos ressuscitariam. Está escrito pela fé que os cegos veriam, os coxos andariam, né? Os aleijados seriam curados, tudo, sinais, prodígios e maravilhas em nome de Jesus. E queridos, muitas vezes essas coisas não acontecem, porque o vaso, o bom e agradável perfume de Cristo, o Espírito Santo de Deus, está dentro de um vaso. Só que muitas vezes esse vaso não é limpo, cai no chão, se lameia todo, não é restaurado, não se deixa ser restaurado. A água às vezes está turva, porque, queridos, às vezes está rachado. Como assim está rachado? Quando eu recebo algo do Senhor, mas eu reincido em pecados, vai rachando. E a água às vezes começa, simplesmente, às vezes só molha um pouquinho. Mas vai saindo, vai saindo, vai saindo. E a água faz força, amados. E muitas vezes, e o que acontece? Essa flor está bonita porque tem água limpa neste pequeno vasinho, né? É um pequeno vasinho. E você, querido, e eu precisamos ser vasos de barro para sermos um dia, talvez, eu creio que sim, sermos transformados
num vaso de cristal transparente na mão do Senhor, porque o Espírito Santo de Deus, a luz do Espírito Santo de Deus, venha habitar dentro de nós, ser grande e iluminar, amados. Iluminar o ambiente onde nós estamos, aonde nós entramos. Amém? Glória a Deus. E esses presentes, o sonho que o irmão teve, é verdade. Quantas vezes ele disse: se creres, irmãos, ó, tem um anjo do teu lado, o Senhor está derramando óleo sobre a tua cabeça, o Senhor está tirando isso, o Senhor está curando as tuas entranhas. Que assim seja. Eu vi aqui hoje pedidos de oração para cura de câncer, ser curado em nome de Jesus. Né? Que a tua medula produza sangue em excelência, que o teu sistema imunológico se sujeite ao nome de Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja e bendita seja o teu nome, Senhor. E amados, oh glória a Deus, louvado seja o teu nome. Este tempo, amados, não deixe para depois. Porque vamos trazer para o dia de hoje. O espírito do anticristo, amados, ele ainda não tem liberdade para atuar na terra. Mas o anticristo, ele não tem autorização. Mas o espírito dele, muitas vezes, tem mexido os seus seguidores, os seguidores do inimigo, tem feito, preparando tudo para ele. Estão limpando as suas casas, né? Preparando as suas casas, preparando fisicamente, materialmente, tudo. Para quê? Para que ele se assente, para que ele venha. Então, realmente, nós somos a geração que vamos ver a tríplice aliança. Muito breve. Porque, olha, se esse primeiro acordo aí ir progredindo, e eu creio que vai, porque é do Senhor, e a gente sabe que vai acontecer alguma coisa, Deus vai dar como se diz, uma ajudinha, né? Ajudinha para que eles realmente venham se unir verdadeiramente, né? Para que Jerusalém seja, Israel seja, e Jerusalém, a cidade, seja dividida em 3 partes, onde construirão a maior catedral, né? O Vaticano se mudará para lá, será construída a maior mesquita, né? Dos muçulmanos, e também será o terceiro templo será levantado, e os sacrifícios provavelmente voltarão, né? Amados, quando esse grande acordo, a grande tríplice aliança, porque olha só, de agora em diante nós vamos ver, o mundo inteiro está falando, agora o assunto não vai ser mais Covid, o assunto vai ser a grande aliança, né? De paz, que Donald Trump, através do seu genro, né? Que é judeu, conseguiu, junto com os judeus, e os israelitas e os povos árabes. É muito impressionante isso. Muito impressionante. Então, vamos. Como é que está a sua mala? Está suja? Está empoeirada? Como é que está os dons, os talentos que o Senhor te deu? Você com medo enterrou? Você com medo anulou? O que você fez? Amados, coloque em prática. Coloque em prática. Desenterre os talentos. Seja intenso. Não seja mais, como se diz, um cristão Gabriela, né? Nasci assim, eu sou assim, vou morrer assim. Vai para o inferno, infelizmente. Amados, permita ser transformado pela palavra do Senhor. E não, tem muita gente que diz, eu gostaria, como eu queria me livrar disso. Senhor, eu já disse, Senhor, faz a tua vontade. Gente, é atitude. Atitude. Atitude.
é atitude. Eu me lembro quando o pastor João Carlos Marques dizia, tinham pessoas que se incomodavam que o nosso cachorrinho andava para cá, para lá, e um dia ela quebrou a patinha, e nós íamos começar o culto, já tínhamos começado, e ela veio pulando em 3 patinhas e veio aqui, pulou nos joelhos dele. Ele disse, oh, a caçulinha tá aqui, tá pedindo ajuda, tá pedindo oração. E ele orou por ela e disse, unja ela 7 dias. Realmente, no 7º dia ela corria, nem se lembrava mais da pata, né? Então, eu lembro um dia que ele disse assim, irmãos, os antepassados desta cadelinha entraram na arca de Noé e os vizinhos de Noé não entraram. Então que nós não venhamos ser esses vizinhos de Noé que não vamos entrar na Nova Jerusalém. Amém? Amados, é o tempo de abrir o coração, rasgar o coração, pedir perdão, consertar. Se tiver que gritar, grite, faça o que tiver que, mas faça. Não deixe para amanhã, porque assim que este tratado, não esse primeiro agora, o grande tratado que será com todos, porque agora é com os como é que é, os estados árabes, né, que chamam, que eles são divididos de vários, são sunitas e tem um monte de clãs, né, de tribos, né? Mas quando todos estiverem reunidos, amados, esse tratado será a tríplice aliança. E no outro dia, o Senhor retirará a noiva, a sua noiva, do planeta Terra. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Maranata. Maranata, como dizia o pastor João Carlos, Maranata 1000 vezes já. Glória a Deus, queridos, porque o Senhor fala, o Senhor mostra, o Senhor diz e repete e olha, tudo que nós lemos aqui está falando que você tem que deixar de se sujar, você tem que deixar de ser orgulhoso, você tem que deixar porque o que é mais importante aqui, amados, é o vaso ou é o conteúdo? Ou é o que tem dentro do vaso? Hã? Importa é que o vaso seja moldado pelo Senhor. Se está rachado de Senhor, quebre e faz tudo novo. E Ele faz. Ele faz, mas vou te dizer que dói, viu? Quanto mais duro tu fica, pior é para quebrar. Pior é para quebrar, queridos. Mas, diga, Senhor, Tu és o bom oleiro. Tu é o verdadeiro oleiro. Transforma a minha vida, Senhor. Eu me arrependo de tudo, Senhor. Eu me arrependo da forma como eu falo. Eu me arrependo da forma como eu conduzo a minha família. Eu me arrependo por orgulho, porque eu tenho orgulho do meu nome, Senhor. E o meu nome está bem destacado em tudo que é área, Senhor. Ribalarasturiadaramas. Ribaestimanas. Não importa o meu nome, importa a quem eu sirvo. Amém? Eu lembro que quando eu me converti, eu disse, Senhor, usa-me, Senhor, da forma como Tu me quiseres. Aonde Tu me mandar, eu vou, Senhor. Não importa aonde for, nos lugares que Tu me mandar, eu vou, Senhor. Falar do Teu nome, falar da Tua obra, falar daquilo que Tu fez na minha vida, na vida da minha família. E eu quero, Senhor, faz com os meus amigos, com os meus irmãos, faz com a minha cidade, com o meu estado, com a minha nação, com os 4 cantos do planeta, em nome de Jesus. Alcança, Senhor, alcança esse povo. Porque esse povo, amados, não sabe a diferença entre a mão esquerda e a mão direita. Quem não conhece Jesus não sabe. A gente segue um pouco de um conhecimento religioso mistura com o outro e é uma confusão e nada traz alegria ao coração. O nosso coração continua morto, mas continua ansiando, continua com sede, queridos, com sede de água viva.
não de água morna, não de água contaminada, não de água podre ou água com veneno. Não, não. Então, amados, não espere, porque o Senhor é gentil. O Espírito Santo não fala como eu falo, ele fala suave, ele fala o teu coração, ele fala de dentro e para fora. E às vezes a gente está tão duro que não ouve ele. Mas aí Deus, na sua misericórdia, levanta pessoas para falar, levanta irmãos, levanta teu pai, tua mãe. Quando tem muitos falando a mesma coisa, para um pouco e pense: Jesus, o que eu não estou entendendo? Espírito Santo, me mostra, porque eu enganado eu já fui no passado, não quero mais continuar enganado, porque eu sirvo a Ti, Senhor. Amém. Me mostra, Senhor. E isso, queridos, isso faz diferença. Mas de todo o coração. E olha, eu não tenho vergonha, nunca tive de dizer: olha, eu fiz muita coisa errada antes de conhecer a doutrina, antes de conhecer o manual do fabricante. Ah, se eu tivesse conhecido o manual do fabricante. Com disciplina, queridos. Com disciplina. No início é difícil. Eu bem lembro quão difícil era para mim ler a Bíblia. Eu pensava: meu Deus, como é que eu vou fazer? Porque está escrito que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Como é que eu vou ter fé se eu não consigo ler? Quando eu começava a ler, eu caía dura, poft, com a cara em cima da Bíblia, dormia. Nos cultos, era como se alguém com um controle remoto de longe fazia assim, pá, dormia. Né? Mas que raio de coisa! O que eu fazia, queridos? Eu pegava a Bíblia e saía lendo ela em voz alta, caminhando dentro da minha casa para ouvir. E naquele tempo eu ouvia, enquanto eu lia a palavra, eu ouvia, eu dizia assim: um lado do cérebro está fazendo isso, o outro está fazendo aquilo, pensava nisso, e coisava tudo de novo. E assim foi. Eu começava tudo de novo, não sei quantas vezes eu lia. Aí eu aprendi: Senhor, eu peço, Senhor, me dá o entendimento, discernimento e a revelação da Tua santa e bendita palavra através do Teu Espírito Santo. E grava a Tua palavra nas tábuas do meu coração para não pecar contra Ti, em nome de Jesus. Essa semana estávamos orando, e a irmã, quando orou, ou não me lembro mais se eu estava orando, não lembro. Estamos orando todos os dias, das 7 às 8 da noite, e por todos nós, e por vocês também. E foi interessante a visão que o Senhor deu para a irmã Liane, que havia uma estrada com bastante pedregulho, aquelas pedras, e eu me jogava nelas assim mesmo, de joelhos. Por quê, amados? Na diversidade do caminho, nossos joelhos nós precisamos humilhar o nosso coração e dobrar os nossos joelhos, não importa onde, para estar na mão do verdadeiro oleiro. Amém? Amém. Glória a Deus, queridos. Então, queridos, como é que está o teu vaso? Está rachado? Você deu uma enceradinha lá para ver se dava uma camuflada? Não, não camufla. Diz: Senhor, eu tenho feito o que eu não quero. Então, amados, risca aquilo que tu não quer. Se o que tu não quer é ficar assistindo mil e não sei quantos filmes, não sei quantos, como é que se chama, séries, desliga o Netflix. Se tu não está conseguindo se controlar, é domínio próprio. E eu vou dizer, não é só domínio próprio. Para você ter domínio, você tem que ter disciplina. E a disciplina, no início, ela dói. O teu corpo está tão acostumado e a tua alma justifica tão bem, e vice-versa, né? Só que a mente mente. A alma, muitas vezes, mente porque ela gosta de ser, lambida. Quem te lambe, meu querido, minha querida, não tem compromisso contigo. Não te ama. Aqueles que ficam dizendo: é verdade, ai, coitadinho, coitadinha da irmã, coitadinho do irmão. Não, se tu ficar ouvindo isso, você não pode ficar em momentos de tristeza mais que 5 minutos. Porque senão, quando tu vê, sabe a algema? O inimigo já botou a algema
no teu coração, no teu pé, no teu braço, né? Senhor, lembra que o salmista Davi dizia: ó, porque estás triste, ó minha alma, porque estás abatida, eu ainda te louvarei, Senhor. Tu ainda louvarás o Senhor, eu ainda te louvarei. Amados, louvem ao Senhor ainda que com lágrima nos olhos. Louva, agradeça, Senhor, louvado seja, bendito seja teu nome. Amém? Glória a Deus, queridos. Então, queridos, hoje, a partir da... Qual é o horário, Mi? 23 horas. Das 23 horas, nós vamos fazer uma vigília, né, de adoração. É um momento, então, para estarmos orando, para estarmos adorando ao Senhor. Você pode fazer isso com a sua família. Está na descrição ali do vídeo, como faz para entrar. E glória a Deus, queridos. Glórias a Deus por tudo. Pela sua misericórdia, porque o seu amor dura para sempre. Glória a Deus pela adversidade. Glória a Deus porque o Senhor nos guarda. E lembrei agora da adversidade. Vou contar para vocês o que me aconteceu essa semana. Um dia, foi acho que no dia 13 de... não lembro. Não foi dia 13, foi dia 14, dia 15, não lembro. Do mês passado, a minha nora estava internada no hospital ainda. Eu estava indo para o hospital e eu disse para minha filha Michele: vamos comigo até o meu mecânico, aí tu pega o meu carro, traz para casa e eu vou com o teu carro para Porto Alegre. Porque se a minha nora estiver alta, ele é um pouquinho mais alto, o teu carro é melhor para entrar no carro, né? Uma pessoa que fez uma cesárea ou qualquer cirurgia, é ruim tu te abaixar muito para levantar. E aí eu sempre ando bastante rápido. Mas eu estava assim pensando em tudo que tinha acontecido, pensando, repensando os nossos passos, os meus passos. E eu estava devagar numa rua, numa avenida que um carro vai e o outro vem, assim. E aqui tem uma travessa, uma esquina, vamos dizer assim. Só que se eu quiser ir para lá, eu não posso fazer isso aqui. Eu tenho que parar e olhar. E o que aconteceu? Uma senhora que vinha do outro lado, ela disse que não nos viu. Eu acredito. Não nos viu. E quando a travessa estava aqui, quando eu estou passando, ela simplesmente dobrou e não teve outro jeito. Bati nela. Eu nunca havia batido o meu carro. Nunca bati o carro. O Senhor me livrou de muitas situações. E eu fiquei pensando, nossa. E o mais interessante é que essa senhora fugiu. Foi embora. Aí eu tive que dar ré, né? E buzinar. E fazer, tipo assim, sair daquele minha tranquilidade e ir lá. Que absurdo, né? Misericórdia, Senhor. Mas glória a Deus. Então a gente está, como se diz, ainda esperando o conserto do carro por causa das peças e etc, etc. Do carro da minha filha. Aí o meu carro estava consertado. Voltei a trabalhar. O que aconteceu essa terça-feira? Se nós brincando aqui, se a gente tinha alguma dúvida que esse espírito maligno queria nos destroçar, a gente não tem mais. A gente não tem. Nós não temos. A gente sabe com quem está lidando, sabe como que é. Então nós não temos dúvida. Que o inimigo te odeia, amado. O inimigo nos odeia. Porque ele odeia Jesus. Ele odeia Jesus. Nós, amados, somos amados por Jesus. Fomos amados por Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, unigênito, para morrer por cada um de nós. E morte de cruz. Coisa terrível. E olha só, fui trabalhar. Um dia, na segunda, já tinha acontecido uma coisa meio estranha, né? Mas fui trabalhar na terça-feira, tranquilo. Quando eu chego na BR, tô indo, eu tive a impressão que o carro estava perdendo um pouco como se diz, a velocidade. Tá, mas segui. Quando eu estou chegando praticamente
no fim, acesso de entrada. Um acesso de entrada entre da cidade de Canoas para entrar, para ir reto, tu vai para o aeroporto Salgado Filho, à direita é o meu trajeto que eu pego sempre e vou pela lateral do rio para ir para o meu trabalho. E à esquerda você pega a freeway para ir para a praia. O carro simplesmente começou a fazer assim, e eu estava do lado esquerdo. Então, liguei o alerta, né, e fui para a direita. Eu só consegui fazer isso. Pum, parou. Consegui ficar bem pertinho do muro do trem e o carro parou. E esse horário, 6h25, é horário de muito pique na BR. E ali não tem acostamento. Não tem acostamento. E os carros, caminhão, vinham tudo a mil assim. Uma hora eu cheguei a dizer, Jesus, misericórdia. Né? Aí liguei para a polícia. Para a Polícia Rodoviária Federal, eles me orientaram, a senhora sai de dentro do carro, fica num lugar seguro. Eu disse, moço, eu não estou conseguindo sair, não tem como aqui, não tem, né? E foi uma coisa bem difícil. E eu percebi direitinho, queridos. Eu discerni. Eu saí, eles disseram, a gente já vai mandar uma viatura. Eu saí, fiquei fora do carro, com os alertas tudo ligado, tudo direitinho. O que aconteceu? Mesmo com os alertas ligados, as pessoas vinham, uma hora parou um carro assim, ó, faltou acho que isso aqui para bater no carro, aí o outro veio, parou assim, o outro parou assim, e eu tive que ir assim, ó, fiquei encurralada no muro do trem. Ali eu entendi o seguinte, Senhor, misericórdia, está repreendido. Já tinha orado antes. Aí eu disse, tem que fazer alguma coisa. Lembrei que no carro, atrás tinha uma blusa. Aí peguei aquela blusa, peguei o celular e comecei a fazer assim, ó. Eu fiquei das 6h25, né? Fiquei fazendo assim, uns 2 metros. Daí eu vi que estava ficando muito perigoso, ficando uns 3 metros talvez do carro. Fazendo assim para os carros, sinalizando para os carros. E ali eu fiquei até 7h05, por aí, quando a polícia veio. Precisei ligar novamente, porque aí a moça disse, não, eles estavam trocando o plantão, né? Aí demorou mais um pouquinho. E aí, sabe o que eu vou contar para vocês? O inimigo, eu falava assim, ó, tu vai ver o que eu vou fazer contigo agora, ó. Vai ficar, ó, um corinho. E não vai poder nem usar o túmulo que tu comprou, porque não pode abrir. Não vai nem poder usar. E o Senhor me lembrou na hora de Davi. Que Davi, quando lutou, quando ele derrubou Golias, ele era um menino. E eu me enxerguei bem pequenininha. E eu fiz o quê? Eu orava em línguas o tempo inteiro, orando em línguas, repreendendo. E Senhor, não permita que ninguém se bata. Senhor, não permita que ninguém morra aqui. E porque era isso que o inimigo queria. E sabe o que aconteceu com o meu carro? Vocês não vão acreditar. O meu mecânico de Sanderlina, olha, já aconteceu cada coisa com o teu carro que é inédito. Ninguém nunca viu isso. E ele disse, sabe o que aconteceu? Rachou o motor do meu carro. Acreditam nisso? Rachou. Só que o computador de bordo não deu sinal de nada, estava tudo muito bem. Simplesmente fez assim, perdeu a força e aconteceu isso. Mas, amados, glória a Deus. Glória a Deus, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, porque Ele está comigo. O Senhor está comigo, o Senhor está contigo também. E estou aqui. Aí a gente percebe o quanto que o inimigo se incomoda com esses encontros, com tudo que foi feito aqui, dos 5 anos que o pastor João Carlos vinha todas as sextas-feiras aqui orar, vinha aqui ensinar, dar o seu testemunho. Nós vínhamos ouvir o Espírito Santo de Deus falar através da sua boca. Era uma alegria muito grande, né? Glória a Deus, porque esses dons nós todos recebemos e você também recebeu. E você também recebeu, se creres, começa a colocar em prática. Limpa a tua vida e começa a colocar em prática, querido. Porque o tempo é agora. O tempo é agora, o tempo é hoje.
Hoje, amado, é sempre tempo presente, não é para daqui, não sei quando, não é agora. É agora. Amém? Que Jesus ricamente te abençoe, te guarde, que o Senhor te livre de todo mal, assim como Ele tem nos livrado. Tudo, amados, porque a nossa vida está nas mãos do Senhor. O meu nome está escrito no livro da vida. A palavra do Senhor diz que os nossos dias estão contados na mão do Senhor. E não, ninguém pode acrescentar, nem diminuir, nem coisa alguma. E a prova, muitas vezes, lembram lá de Jó? Jó era temente a Deus. Ele fazia tudo certo, inclusive ele fazia sacrifícios lá, ofertas agradáveis a Deus, se caso algum dos seus filhos tivessem feito algum pecado. Então ele fazia um pedido de perdão pelos pecados da sua família. E de uma hora para outra ele perdeu tudo, lembra? Perdeu filhos, perdeu tudo. Mas o Senhor fez o quê? Deu tudo em dobro. Se você está passando, amada, alguma prova, fique firme no Senhor. Porque os filhos de Jó eram do Senhor. Os meus filhos, a minha casa é do Senhor. A tua casa é do Senhor. Se os teus filhos ainda não se converteram, faz jejum, faz oração e pede, Senhor, que eles tenham, que a minha casa, que os meus filhos tenham um encontro contigo, com a tua pessoa, porque eu tenho certeza que o dia que eles olharem nos olhos de Jesus, todas as dúvidas do coração passam, todas são respondidas, toda dor desaparece, toda angústia, toda enfermidade, ela é curada, porque há alegria, e eu lembro sempre, queridos, da alegria que eu sentia todas as sextas-feiras de ir. O relógio despertava, o celular despertava e eu não tirei do meu celular esse alerta do horário que eu ia buscar o pastor João. Era uma alegria para ir, era uma alegria para ouvir, e eu senti uma alegria, que essa alegria esteja na tua casa, esteja nas nossas vidas, queridos. Amém? Glória a Deus. Então eu vou pedir para minha filha fazer uma oração aqui. E lembra que eu tinha te pedido para falar da vigília? Isso. Tá, daí você pode falar. Depois eu oro, então, na vigília. Tá, então, queridos, nós vamos ter uma vigília depois, né? Vou passar para minha filha. E quero dizer, amados, que todos os pedidos de oração que tu fez estão anotados, e creia. Agradeça ao Senhor. Agradeça. Agradeça e agradeça, porque a vitória é certa. Amém? Glória a Deus. Amém, irmãos? A intenção da vigília é nós retomarmos algo que nós fazíamos há muito tempo e que é bênção do Senhor para nós e a direção. Mas não é uma vigília para orar por razões algumas, por motivo pessoal algum, não é uma vigília por nenhum motivo de intercessão e batalha espiritual. Na verdade, ela é sim um ato de batalha espiritual, mas o maior nível de guerra espiritual que existe é através da adoração. Então o que nós vamos levantar nessa noite é uma vigília de louvor e adoração ao Senhor. Então quem que se sentir inclinado pelo Espírito Santo a participar vai ser muito bem-vindo. É a primeira vez que a gente faz isso. Nós já fizemos inúmeras vigílias aqui em casa, dia até de manhã. Essa a princípio não vai até de manhã, tá, irmãos? É o que o tempo é uma hora e pouco, se duas, conforme o Senhor nos dirigir. Amém? Mas assim, o que Deus tem colocado no nosso coração a respeito dessa vigília é tem respaldo em tudo aquilo que a pastora tem pregado nos últimos 2 cultos, com relação a esse ataque de Jezabel e de Acabe contra a noiva do Senhor. Eu posso compartilhar essa palavra? Rapidinho? É uma palavra só de Elias? Tá. Quando Deus levantou Elias para confrontar os profetas de Baal e de Acer, eles foram confrontados no Monte Carmelo. Lá no monte, Deus deu direção para ele de fazer altares, e naquele altares ali, o dele e os dos falsos profetas, aquele Deus que respondesse com o fogo do céu,
era realmente o verdadeiro Deus. Porque o povo andava numa época completamente perdido. Porque o que Jezabel faz, e Jezabel e Acabe fazem, é trazer a implantação de um governo paralelo, de um governo alternativo, de um governo rebelde, que não é o governo de Deus. Então, como que tu desmantela isso? Como que tu traz a verdade sobre isso? Uma das formas é através de uma adoração em santidade. Não é também vir cheio de pecado querer adorar o Senhor, que não vai dar. Tem que limpar antes o vaso, né? A pastora falou sobre o vaso hoje. Então, como é que eles fizeram? Eles levantaram uma oferta que custou muito caro. Muito caro, por quê? Porque foi cavado um valo em volta do altar de 12 pedras, e cada pedra representava uma das tribos do povo de Deus. E foi colocado água. E o profeta perguntou 3 vezes, quem mais tem água? Porque naquela época estava sem chover 3 anos e meio, irmãos. Água era relíquia. Água era o bem mais precioso que eles tinham. Era a coisa mais cara e mais difícil para eles, era isso. E o que eles fizeram? Eles foram lá e levaram. O povo queria saber a verdade. Estava no engano, mas queria saber a verdade. Então, e o profeta, ele deixou que os falsos profetas fizessem antes a sua adoração. Porque o diabo, ele recebe muita adoração, irmãos. E o que empodera o diabo aqui na terra é a adoração contaminada. Principalmente. Aquela igreja cheia de pecado, ela enche o altar do diabo de adoração. Enche o altar do inimigo de Deus. Não é só o carnaval. Às vezes a gente pensa, mas é o carnaval, é a oferta da terreira. Não é, irmãos, é o nosso pecado. É a nossa falta de santidade que mais autoriza o diabo a agir nessa terra. Então, por isso que nós precisamos de entrar nessa vigília, e nós vamos começar assim. Vamos começar a vigília orando e pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados, para podermos entrar na presença do Senhor. Mas quando o profeta foi lá e deixou aqueles falsos profetas, ele até zombou deles. Gritem mais alto, quem sabe o Deus de vocês está dormindo. Então, nós não precisamos fazer isso com o inimigo. Zombar da cara dele. A Bíblia diz que Deus zomba dos seus inimigos. Nós não precisamos disso. O que nós precisamos fazer é a nossa parte bem feita. Então a nossa parte é de levantar um altar a Deus em unidade. Porque quando Deus respondeu com fogo do céu, aquelas 12 pedras foram transformadas em uma só. E isso fala de unidade. Unidade no Espírito Santo. Unidade no mover de Deus. Então essa noite, se Deus tocar no coração de vocês, irmãos, venham orar juntos, venham adorar junto. Quando nós adoramos o Senhor, nós entramos num nível de batalha espiritual que as pessoas não têm noção. Não têm noção. As pessoas acham que só louvor, que só adoração, é só enfeite de culto, é pra gente chorar. Não, irmãos. Porque a guerra que nós vivemos realmente é uma guerra de adoradores. E o Senhor, recebemos já desde a década de 60 palavras de profecia que haveria um grande e último avivamento que viria do sul e que alcançaria o restante do Brasil e do Brasil as nações. E nós já perdemos o tempo dessa visitação, olha, porque já teve avivamento no Rio Grande do Sul desde a época do vovô. E se perdeu porque os homens quiseram ser donos do avivamento. Mas o avivamento é do Senhor, não é nosso. Então, nós estamos dispostos a sermos aqueles que vão atrair a presença do Senhor, e o nosso objetivo nessa noite é esse. Amém? Vamos orar então? Pai querido, eu quero apresentar os meus irmãos diante de Ti, Senhor, a cada pedido de oração. Quero apresentar a minha vida, a vida da pastora, da Helena, Senhor, de todos os nossos familiares, do Ayrton, todos os seus familiares. Apresento a Ti, Senhor, a vida de cada pessoa que está assistindo, daqueles que ainda assistirão no futuro, assim como de todos os seus familiares. Senhor, também apresento diante de Ti tudo que nos diz respeito, todas as nossas áreas da nossa vida, Senhor, a nossa integridade física, emocional, espiritual, trabalho, Senhor, estudo, tudo que nos diz respeito, enfim, Senhor. Eu oro, Pai, e apresento a Ti. Senhor, Tu sabes o quanto o inimigo tem armado ciladas no caminho da vida de cada um de nós. Tu sabes, Senhor, o quanto ele está com raiva por estar sendo desmascarado. Tu sabes o quanto, Senhor, tem sido intensificada a batalha. Mas Tu também sabes, Senhor, o que está escrito na palavra que diz que a batalha é do Senhor.
Que diz que maior é o número daqueles que estão conosco do que aqueles que estão no mundo. Que diz que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Que também diz que o Senhor dá ordens aos teus anjos a nosso respeito, e que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Senhor, é tanta palavra de proteção, de cuidado e de zelo do Senhor sobre as nossas vidas, que eu não tenho a menor dúvida que nós já somos vitoriosos dessa guerra. Nós já somos, porque o Senhor esmagou não só Jezabel e Acabe, mas o Senhor esmagou o diabo e Satanás lá na cruz do Calvário, quando o Senhor morreu pelos nossos pecados e pagou o preço de todas as gerações que já tinham passado, que viviam e que viriam a existir. O Senhor já levou sobre si o preço das nossas maldades, das nossas iniquidades. Senhor, obrigada, obrigada, Jesus, obrigada, Senhor, por ter reconciliado a nossa existência com o Criador. Obrigada, Senhor, porque através do teu sangue, Jesus, e através do teu nome, nós deixamos de ser qualquer um, nós deixamos de ser criatura, nós deixamos de ser enganados pelo diabo, presos e destinados ao inferno, Senhor, e nos tornamos filhos de Deus, filhos do Deus Altíssimo. Obrigada, Senhor. Obrigada. Esse é o maior título e a maior honraria que nós podemos receber. Nós, pessoas completamente insignificantes, pessoas más, ruins, podres, cheias de nojeira, Senhor. E o Senhor nos resgatou, olhou para nós desse jeito e nos enxergou como nós seríamos e não como nós éramos, porque o Senhor nos enxergou pelo filtro do sangue de Jesus. Obrigada, Senhor, porque o teu amor cobriu multidão de pecados que havia nas nossas vidas. E o Senhor nos trouxe para junto de Ti, para junto do reino de um Deus de amor, que nos ama, que está conosco e que já curou todas as enfermidades, que já libertou de todos os demônios, que já resgatou todas as famílias, que já consertou todas as coisas, porque já foi estabelecido, já foi estabelecido. Agora cabe a nós uma posição firme na Tua palavra, na rocha que é Cristo Jesus. E eu peço a Ti que conduza cada um de nós, Espírito Santo, na decisão que cada um precisa tomar, na firmeza da vontade, na firmeza do caráter que cada um tem que assumir e o compromisso que precisa assumir contigo. Porque, Senhor, é decisão. Antes de qualquer coisa, é decisão. E no momento que nós decidimos, Tu nos fortalece, Tu nos ajuda e Tu nos sustenta com a Tua destra fiel. Em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, e Te agradeço, Pai. Amém e amém. Amém. Amém, queridos. Então, que Jesus ricamente te abençoe, a ti e toda a tua família, né? E que o derramar do Espírito Santo de Deus seja super transbordante em nome de Jesus. Amém? E já agradeça pela cura de todo o mal. Agradeça pela conversão. Agradeça, queridos, porque você já apresentou ao Senhor. Agora agradeça. Amém? Então, boa noite a todos e até sexta-feira que vem. Amém? Deus abençoe então, queridos. Fiquem na paz do Senhor.